Na nossa conversa hoje, a gente vai falar com Ana Villanova. A Ana tem uma formação vasta como mediadora de conflito há mais de 20 anos aqui em Brasília. E ela que vai conversar sobre comunicação, comunicação não violenta e vai dar umas dicas, umas sugestões de como a gente pode se comunicar melhor. Fica aí, vai xeretando, eu acho que você vai gostar dessa conversa. Ana, a ideia de trazer você aqui para a gente conversar é porque assim, você fala muita coisa legal sobre comunicação. E assim, as pessoas hoje, nas relações, na família, nos relacionamentos amorosos, afetivos, a comunicação é uma coisa super importante e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Às vezes, a grande confusão, principalmente por causa do WhatsApp hoje, entendeu? As pessoas mandam mensagem, não se entendem, sabe? Áudios, coisas que às vezes não é ofensiva, lida como ofensiva. Então tem toda uma confusão assim e às vezes eu vejo que assim um pouquinho de saber, de jogo de cintura, ou de falar a verdade com o outro, sabe? Podia ajudar bastante as pessoas, né? O que você acha desse negócio hoje, assim, da forma de comunicar das pessoas? Como é que você vê isso? Eu acredito que a partir do momento que a gente olha para o outro e vê que ele é diferente da gente e acolhe, que não significa concordar, é o primeiro passo. Eu poder olhar para você e dizer assim, a Andréa é a Andréa, a Ana é a Ana, como é que a gente vai dançar junto? Porque conversar é dançar juntos. Como é que a gente pode fazer isso sabendo que nós somos semelhantes, mas principalmente sabendo que a gente é diferente? Como é que a tua diferença lida com a minha diferença, sem ameaçar a minha legitimidade? Eu acho que a grande questão é acolher a diferença. É o primeiro passo. Você percebeu, por exemplo, na época da política, né? Quanta gente, teve gente que saiu do grupo da família. Porque as pessoas, não conseguem lidar com a opinião diferente, né? Acham que porque tem opinião diferente elas não podem ser amigas. E outra é assim, não saber dizer para o outro, né? Não saber expressar a sua opinião, o que sente de uma forma adequada, porque em geral eram muito violentas formas que as pessoas usavam, né? Como é que a gente faz assim? Como é que a gente convive assim, um grupo da família, dizendo a verdade para o outro, sem ser ofensivo? Eu parto do princípio que não existe a verdade, existe o olhar, uma possibilidade. Então que eu apresente esse meu olhar como uma possibilidade. Eu acho que a guerra se faz quando eu apresento a minha possibilidade como verdade. Aí o outro diz, não, ela não faz parte de mim. Mas se eu apresento só como uma possibilidade, uma interpretação do que está acontecendo, eu acho que fica mais fácil. Porque as pessoas tomam como pessoal, às vezes, a opinião que você dá. Ela não vê que você deu uma opinião, é como se você dissesse para elas que elas estão erradas e que você não gosta delas. Elas fazem uma interpretação do que você está dizendo. Ninguém averigua, né? Não, peraí, então checa. O que você está querendo dizer é Exatamente. isso. Exatamente, essa checagem. E a gente é, por natureza, enquanto ser humano, a gente é, por natureza, interpretativo. Porque a gente tem modelos mentais diferentes. A gente tem sensações, experiências sensoriais diferentes desde a hora que a gente nasce. Isso nos torna diferente. Então, como é que eu apresento esse meu olhar diferente como uma possibilidade e pergunto pelo olhar do outro? A gente já vai achando que tem que ser. E sai da conversa, né? Porque eu vejo muito assim, né? Na minha cabeça, eu acho que você quis dizer uma coisa. Aí eu saio dali com aquilo como se fosse verdade, não checo, não averigo. E algumas pessoas ainda saem dizendo isso para outras. Algumas pessoas resolvem que não vão ser mais amigas por causa desse comentário de outros. Exatamente. Você acha que as pessoas estão com dificuldade de fazer isso, de checar, de ir lá perguntar? Porque elas saem dali com um pensamento como se aquilo que ela ouviu fosse verdade absoluta. Elas não perguntam, elas não checam. Ao contrário, elas saem por ali dizendo até que aquilo que elas interpretaram é verdade. Como é que a gente faz? Eu acho que a questão é checar a nossa escuta. Por exemplo, o que valida o falar é o escutar. Então, na verdade, a escuta ela precisa fazer perguntas. Então, quando você me conta alguma coisa, para que a gente se aproxime nessa dança, porque a comunicação humana é uma dança, eu vou precisar perguntar para você o que você está me dizendo a partir do que eu compreendi, porque a gente interpreta. Pode chegar, Andréa? Quando eu te escuto falar isso, eu escuto isso. É disso que você está falando? Então, inferência não é verdade. Inferências é apenas inferências, em que medida elas são fundadas em dados, em observações. Então, checar nossa escuta é fundamental. E não tomá-la como verdade. A gente pensa porque fala o que fala, o outro vai compreender. Não, quem fala, fala de um lugar, quem escuta, escuta de um lugar. Porque são modelos mentais diferentes. Porque quando a gente fala de comunicação humana, a gente fala muito de mecanismos de defesa.
De repente eu atribuo a você algo que é meu. E eu saio dali achando que aquilo que eu acho é você. E não é, aquilo que eu acho sou eu mesmo. E muitas vezes as pessoas não se questionam, eu falo muito isso. Eu falo assim, aquilo que você diz do outro, né? Freud já dizia, né? Fala mais de você do que do outro. Então eu até brinco com as minhas amigas, eu falo assim, olha, cuidado com o que você fala do outro, que você está falando muito de você, quando fala do outro. Né? E eu costumo dizer assim, se um tema está em pauta, o que esse tema fala das pessoas que estão conversando sobre o tema em pauta? Porque se o tema é o tema, tem gente que só conversa sobre o mesmo tema. Então, o que esse tema tem a revelar das pessoas que falam sobre ele, né? É o que a gente vê muito em terapia. Então, assim, em terapia, por exemplo, o paciente, ele fica num círculo, assim, vicioso naquela mesma fala, sabe? Está processando várias coisas, mas tem muito a ver com desconforto, com o que incomoda, ou com o que ele não consegue lidar. Então fica aquela coisa ali, né? Sempre voltando. Eu costumo dizer assim, eu acredito que uma escuta eficiente e uma escuta efetiva, ela pode ser treinada. Mas eu acho que o primeiro passo para uma escuta efetiva é você não interromper quem fala. Primeiro passo, não interromper quem fala. Segundo, não interromper, além de não interromper, não completar as frases. Outra, dá tempo para que o outro finalize seu pensamento. Deu ansiedade? Anota. Quer perguntar? Anota. Deixa o outro finalizar. Porque pode ser que o outro vá finalizar e vai trazer clareza. Continua sem clareza, pede exemplos. Nossa, mas é difícil, Ana. Mas é possível, Andréa. Pode ser treinado. Quando a gente está no meio de uma discussão, o que a gente mais faz é cortar o outro. Claro, porque na discussão, se a gente for pensar bem, a pergunta é: a discussão é uma dança? Não, não é, porque falta oxigenação no cérebro. Biologicamente, a gente está preparado ou para lutar ou para fugir. Entendi. A gente não está preparado para conversar, então respirar às vezes é o melhor. Às vezes encerrar aquela conversa naquele momento é melhor. Eu não gosto de conversar quando eu estou irritada. Eu também não, eu procuro não. Eu evito, sabe assim, eu espero estar mais tranquila, faço isso que você falou, às vezes eu separo aquilo, deixo num cantinho, sabe? É isso. E em algum momento eu pego e retomo, entendeu? Anota, entendeu? Anota seus sentimentos, depois checa. Por exemplo, é possível treinar uma comunicação efetiva? Sabe, eu estou atenta assim, o que essa comunicação com o outro gerou de conflito, mas o que eu senti quando isso aconteceu? Eu começar a me dar conta que por detrás de qualquer conflito tem uma necessidade minha não atendida. Um pedido. E tem um pedido que eu ainda não formulei. Mas às vezes a gente nem tem claro, porque pedido não é expectativa e nem é exigência. Eu preciso transformar expectativa e exigência em pedido. E vai que o outro não concorde. Como é que a gente constrói uma relação ganha-ganha a partir do que é possível? E aí esse outro eu posso negociar com ele. Exatamente. Entendeu? Porque se ele não concorda, então tá, qual é a sugestão dele para a gente resolver o problema? Penso eu, né? Exatamente. É por aí. E mais assim, eu dou conta dessa negociação, porque às vezes a gente não dá, o outro traz uma outra possibilidade que a gente não dá. Que a gente não dá. Pelo menos naquele momento não. Aí a gente pode até ficar num impasse. Na relação. Mas que pelo menos fique claro. Mas eu costumo dizer que o primeiro passo é olhar para o outro e dizer assim: eu te vejo, você é tão legítimo o quanto eu sou, quando você é do jeito que você é. Porque a gente tem uma mania de querer que o outro seja parecido com a gente. Com a gente, né? E aceitar o diferente pode ser difícil, pode em todo ser sentido, chato, mas... seja uma forma de falar, seja uma forma de se vestir, de viver. Então assim, como é que eu lido com a diferença? Como é que eu lido com isso? Qual é a beleza que eu enxergo na diferença? E a gente muitas vezes, eu já vi cenas assim, né, de dizer, não é assim que faz isso. Exatamente. Ou você não pode dizer isso, tá? Exatamente. Desde que lugar? Em que lugar que eu falo pergunto, isso? Não posso por quê? Por que eu não posso fazer assim? Porque não é o jeito que eu faço, né? Então eu já estou ali criticando e falando pro outro como ele tem que fazer, porque se não é do meu jeito, fica parecendo que não é o jeito certo, né? E ainda tem mais, às vezes a gente não concorda com o ritmo do outro, a gente quer que o outro tenha um ritmo parecido com o da gente. Com o nosso. A gente acha que uma forma de arrumar a casa é aquela forma, como se existisse uma forma. O Leonardo Boff tem um pensamento que eu sempre uso nas minhas palestras, que é assim, o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Ou seja, se a gente for considerar pessoas diferentes, são vários pontos possíveis de vista. Legal. E como é que eu lido com isso? Eu acho que assim, a grande questão é assim, como é que eu lido sem me afastar? Porque lidar e se afastar é rotina defensiva. É muito fácil eu não gostar e ir embora. A questão é como é que eu escolho ficar aliando essas expectativas e transformando em combinados. Eu acho que essa é a grande estratégia, mas pode ser treinado. Eu acho que tem profissionais aí que ajudam, entendeu? Os psicodramatistas ajudam, coach de relacionamento ajuda. Às vezes você participar até de cursos de autoconhecimento, de autoexpansão. Talvez uma leitura, né? Uma leitura. Livro, uma são coisa livros, que sabe, vídeos. artigos, Entende? É verdade.
Porque eu também acho que é possível aprender. Mas hoje eu acho que o povo está meio preguiçoso, sabe? Eles estão mais para deixar brigado. Eu costumo dizer o seguinte, deu vontade de falar, interromper, morde a língua. Bebe água. Bebe água. Não é morder a língua literalmente, mas assim, dá uma respirada. Segura. Centra. Né? Será que o que eu vou falar tem a ver com o que nós estamos conversando ou tem a ver com a minha insatisfação diante daquilo que eu escuto do outro? E ter paciência. Ter paciência, que é o que a gente muitas vezes não tem. Exatamente. Sabe? Eu acho que é uma jornada de aprendizagem. Não vai cair pronto do céu assim, não. Então, assim, eu quero essa relação também. Né? Exatamente. Porque eu estou falando de relação familiar, relação amorosa, relação com amigos. Porque quando é uma pessoa que, sei lá, não é uma pessoa que eu valorizo, não é uma pessoa com quem eu quero ter um relacionamento super próximo, não vai fazer diferença, sabe? Não vai haver discussão, não sei se vai precisar abrir conversa. Exatamente. Entendeu? Mas, poxa, se é um relacionamento que é importante, sabe? Eu acho que essa coisa de averiguar, fazer um esforço de conversar, entendeu? O que é que eu estou compreendendo que você me diz? Eu acho que é muito importante, assim, quando a gente fala de comunicação humana, a gente fala de escolha. Eu escolho me relacionar com o outro, eu quero dar um passo à frente. Por exemplo, o Martin Buber, né, que fala do encontro, da questão do diálogo mesmo, né, e quando ele diz assim, que o melhor em mim possa se conectar com o melhor que há em você. Então, assim, o que a gente faz hoje em dia nas conversas, parece que a gente fica atrás do que não é comum, em vez de ir atrás daquilo que nos une. O que é que me torna semelhante a você e que daqui para frente a gente pode fazer um trajeto juntos? Mesmo. Eu acho que é uma grande estratégia. Em vez de a gente ficar atrás da diferença, a gente possa evidenciar o que é semelhante e o belo, para que a gente possa olhar para essas diferenças juntas. Sabe? Ou juntos. É assim que eu entendo. Não, eu acho muito pertinente. A gente está falando muito sobre diferenças hoje, sabe? Sobre dificuldade de se relacionar, porque cada um quer, o seu é mais importante. Está muito difícil as pessoas deixarem o outro, sabe? Quem é que fala, não vamos fazer do teu jeito hoje? Né? Tá difícil, as pessoas não querem. Então, é sempre do meu jeito, sabe? Da minha maneira. Você vê as discussões na internet e tal. E entre pais e filhos dizendo e tudo. como eles querem, entendeu? O que eu acho, né? E às vezes de um achismo que é da cabeça da pessoa, entendeu? Ela não leu em lugar nenhum, ela não sabe de nada daquele assunto, mas ela acha que aquilo é correto, ou na maneira dela, na ética, né, dela, é aquilo. E aí ela quer impor isso para todo mundo, né? Então, acho que essa é a dificuldade. E você poderia até me perguntar assim, né? Você não me perguntou, mas é uma pergunta que muita gente me faz, né? Diga. Ana, relacionamentos encerram? Não, claro, relacionamentos encerram. Sim. Desde, relacionamentos encerram, sim. Desde que você, depois de conversar, você vê que já não dá mais certas coisas. A gente também muda ao longo do tempo. E eu acho que assim, e como se encerram, né, Ana? Agora, a forma de encerrar é que mostra toda a nossa competência relacional. E nossa inteligência emocional se revela na forma como se encerra. Não precisa ser de uma maneira, sabe? Brusca de qualquer jeito, drástica, entende? dramática. Né? Sabe? Então, assim, as pessoas mudam ao longo do tempo também. E como é escolha, e graças a Deus que muda. E eu sempre digo, o relacionamento é necessário que eu quero me mostrar ao outro. Se eu já decidi que eu não vou mostrar nada de mim, a pergunta é, o que sobra como possibilidade de construção? Porque se o outro, eu não me revelar ao outro, como é que a gente constrói alguma coisa? Exato. Aqui troca, aqui há. Se a gente só tem uma imagem um do outro. Né? E é chato essa coisa, né? Quando é só de um lado. Só de um lado. É chato quando só um se doa, quando só um fala, quando só um, sabe? É chato. E aí se perde. Tanto aquele que se cala no relacionamento, né? Exatamente. Porque às vezes só tem um lado porque alguém se exclui. Não é nem que o outro exclui, né? Porque tem gente que se coloca naquele lugar na defensiva no relacionamento. Tanto de amizade como amoroso, outros, né? Profissional também. Quantas vezes a gente não consegue se fazer amizades no trabalho porque o grupo, as pessoas, né? O outro também não quer fazer esse outro papel, aproximar e tal. E eu acho que a grande pergunta, quando algo nos incomoda, é perguntar assim, voltando para a gente. Porque, o que é que me incomoda quando o fulano faz isso? O que é meu? Porque em todo relacionamento tem uma parte do outro, tem uma parte que é minha. Tem sempre a ver com uma questão de autoconhecimento. Sempre. Para mim tem a ver com jornada de aprendizagem, com expansão, com autoexpansão. Nossa, isso dá pano para manga. Né? Dá, a gente pode conversar outras vezes. Assunto não vai faltar. Não vai faltar. E aí, quando a gente está falando sobre essa coisa que a pessoa tem que conversar, tem que, sabe, falar e tal, como é que a gente sabe qual é a diferença entre debater e conversar? Pois é, eu amo essa pergunta porque, assim, se a gente pega a etimologia da palavra debater,
que é uma etimologia francesa, significa bater com força, significa golpear. Então vamos supor, a gente está num momento histórico de discutir, de conversar, discutir mesmo, de mostrar plataforma de políticos, né? Ok, é um debate, porque cada um vai ser seu ponto de vista. Quando a gente fala de comunicação humana, é exatamente o contrário. É o diálogo. Eu permitir que o outro me atravesse. Então, diálogo são duas palavras, dia, através e logos, palavra. Em que medida eu permito que a palavra do outro me atravesse para que aquilo que é fragmentado para mim possa caminhar rumo a uma visão mais sistêmica. Então, assim, eu já não sou mais fragmentada. Isso é o diálogo, a gente construir não o A nem o B, mas um C. Entre aquilo que cada um está trazendo. Exatamente. E muitas vezes é exatamente isso que a gente não faz. Cada um fica sendo o seu ponto de vista. Eu sou o meu ponto de vista, debate, e o outro é o ponto de vista dele, debate. E a gente não chega em lugar nenhum. E assim, vamos pensar, você está dando o exemplo do debate, você está falando dos políticos. Imagina ter isso dentro de casa, numa relação de amizade. O tempo inteiro a gente está nessa briga. No né? golpe. É como se alguém tivesse com a faca na mão. Porque assim, o debate tem a riqueza, tem. Se você quer um brainstorm, vamos fazer, a organização está querendo ideias inovadoras e criativas. O debate é importante, é porque as pessoas trazem ideias diferentes. Ok, mas pode ser que daquele momento do debate surja o diálogo. Agora, o que eu vejo que muitas vezes... Exatamente, mas muitas vezes a pessoa só fica no debate. Ela apresenta o ponto de vista como o único possível. E ela não abre mão. É como se você apresentar a outra, ela toma como pessoal, inclusive. É como se você não gostasse dela, pessoa. Essa coisa do pessoal me parece assim que está muito visceral, sabe? Hoje qualquer comentário simples que a gente faça, as pessoas começam, sabe, uma ira, uma coisa assim, sabe, cresce nelas e vai defender, como se tivesse que defender uma causa. É como se fosse um território. Exato. Né? Assim, então, tá difícil assim conversar. Isso tem me chamado muita atenção, né? Assim, muita atenção. O que mais me chama a atenção é quando eu vou para restaurante, né? E eu tenho esse cuidado também, não estou dizendo que nunca aconteça, né, na minha família, não é isso que eu estou dizendo, porque vivemos em mundos possíveis. Mas o que eu vejo é que cada pessoa fica no mundo do celular, no seu mundo do WhatsApp. E as conversas com quem está presente não acontece mais, é mais fácil acontecer no virtual. Então o virtual é algo meio que intocável. Então às vezes é muito mais fácil. A pergunta é, como é que eu estou construindo um relacionamento com as pessoas que estão interagindo comigo? Que estão ali naquele momento. Presente. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio, olho no olho. Né? Porque é fácil discutir, debater quando a gente não está vendo. Exatamente. Eu escuto altas discussões no consultório e depois quando eu vou assuntar, foi pelo WhatsApp. Falei, como é que você sabe que o tom de voz era aquele? Como é que você sabe? Não é nem com áudio, sabe? Com a pessoa escrevendo. Então, assim, a gente está num momento que as pessoas precisam tomar em conta que dialogar, comunicação, ela precisa desse olho no olho. E principalmente se é como você diz, abrir uma conversa. Se é uma coisa séria, liga, sabe? Fala com o outro, chama, bora conversar. Porque se ficar nessa brincadeira de que, o que eu faço? Me irritei, saio do grupo. Pronto. E o que eu acho pior é o rádio corredor. Você, em vez de resolver com a pessoa, você sai contando para outras pessoas. E aí, assim, você não vai resolver mesmo. Ainda vai criar, inclusive, hostilidade entre as pessoas envolvidas. E depois o teu nome que vai estar lá. Foi fulano que disse, porque tem sempre um para denunciar, exatamente. Não, isso é muito sério. Comunicação é uma coisa muito importante. A pessoa acho que sabe se comunicar bem em todas as áreas da sua vida, né? No trabalho, em casa e tal, sabe pontuar as coisas, sabe deixar claro as coisas, eu acho que sim, deve ganhar muito, sabe? Com proximidade, entendeu? Com escuta, com fala, entendeu? Mas hoje eu percebo que ninguém está muito preocupado, assim, sabe? As nossas falas são curtas, a gente não se expressa bem, não comunica com clareza. E se a coisa não fica clara, as pessoas têm até medo de ir lá e esclarecer. Então eu já falei para a pessoa, vai lá, fala com ela, conversa, de repente ela está, né, querendo te ouvir e tal. Ah, não, porque vai gastar energia, né? Não, deixa para lá, não sei o quê. E eu acho assim, que escolher se relacionar dá trabalho, sim. É desafiador. Mas eu costumo dizer que é o que eu sei fazer. Então, enquanto eu acreditar, eu vou estar anunciando isso para as pessoas. Acreditar também na minha própria vida, porque é necessário, no mínimo, uma coerência com as pessoas que eu convivo. Mas continuo acreditando, eu acho que a gente não vive só. Por isso que você trabalha com o que você trabalha. Exatamente, há mais de 24 anos que eu estou nessa, porque eu creio profundamente nisso. É difícil mediar conflitos? Claro, claro, muito.
Eu imagino. Muito, porque as pessoas, porque você está ali como mediador, você é um imparcial, você é uma terceira pessoa que vai trabalhar para a restauração do diálogo. É quase um juiz de futebol, É né? como se você, de uma certa forma, porque tem a pré-mediação, você catalisasse para você toda aquela emoção. Porque você, naquele momento, é você que recebe. Naquele primeiro momento. Todo mundo quer ser acolhido, todo mundo, eu digo os dois lados, né? Porque a mediação, a gente está falando de dois lados, né? Por isso que a gente atende primeiro em separado as pessoas, escuta separadamente as pessoas, para fazer a autocomposição do que aconteceu. Legal. Então, mas é um desafio. Se para fazer tudo isso na vida, né? Mas não Escutar é. todo mundo, A gente não dá. vive, né? Não Perfeito. tem, Outra coisa, ninguém tem impossíveis, variante né? com dano, eu sempre digo isso. Isso mesmo. Ninguém vai tocar e, né? Que sugestões você teria para uma pessoa que precisa, sei lá, abrir uma conversa, que está com algum problema de comunicação, nos seus relacionamentos, né? A primeira, eu disse já duas, né? Eu disse o seguinte, não interromper, né? Não completar as frases, eu acho que, de novo, essa é muito importante. Tá com raiva, não é hora de conversar, porque biologicamente a gente não está preparado, porque a gente não tem oxigenação no cérebro suficiente para manter uma conversa. E vai se arrepender de algumas coisas que a gente respirar vai dizer. profundamente é importante. Às vezes sair, o William Yuri, que é um grande mediador, ele usa a metáfora da varanda e do camarote. É você dar um distanciamento, sabe? Um distanciamento pode ser ir fazer alguma coisa, tirar o foco da raiva, beber uma água, um amigo. Então aquela coisa de contar até 10 vale, né? Vale. E ele tem uma ver, porque quando você conta, você desfoca. Isso, e respira. E você respira. Então isso é importante, checar, tentar trazer sua conversa, seu pensamento, né, sua conversa privada por meio de uma forma que não agrida o outro. Sim. Não acusar. Não ficar, porque você fez isso, mas dizer o que aconteceu, mas sem acusar o outro. Eu sempre digo que é bom usar a primeira pessoa. Exatamente, falar eu, em mensagens eu. Fiquei assim, exatamente. Eu pensei isso, eu não gostei, primeira pessoa. Mensagens eu posso usar a primeira pessoa em qualquer mensagem. Então eu penso que a partir daí já ajuda bastante. Né? Outra coisa, ter vontade de interromper de novo, respira fundo. Não faça. Pede exemplos. Fulano, me dá exemplo quando é que aconteceu quando isso. Você Exato. Outra coisa, ter o cuidado para ser específico, que às vezes a gente é muito prolixo e quer trazer coisa do arco da velha. E sem usar muito também os superlativos. Sempre. Nunca, você, toda Exatamente. vez. Né? Usar o todo pela parte destrói relacionamento, mas que eu seja específico no que eu estou falando. Eu dei exemplo do que aconteceu especificamente. Exato, eu acho que dizer, você é um irresponsável, você é... Não, você não é. O meu comportamento não me torna. Meu comportamento é o meu comportamento. Eu sou maior do que o meu comportamento. E essa é a questão. Será que eu vejo o outro maior do que o comportamento dele? Ou eu pego o outro e reduzo o comportamento dele? Eu falo muito isso para pais também, por causa das crianças e tal. E eu acho que assim, vale a pena chamar a atenção para as distorções cognitivas também. Porque tem gente que tem, algumas distorções cognitivas a gente chama de previsão do futuro, leitura de mente. Não, eu não vou falar, porque eu já sei que ele, como se a gente soubesse, a gente não sabe. Não sabe. Entendeu? Eu não vou lá na casa dele, eu não vou fazer tal coisa porque a pessoa vai fazer isso, ou ela vai dizer, ou eu não vou chamar porque ela não vai vir. Sabe, tem uns negócios assim? Falo, isso não é legal. Exatamente. Isso é o que a gente chama de distorção cognitiva. Ninguém tem leitura de mente, ninguém consegue saber o futuro. Então, você tem que escolher fazer e deixa para ver qual é o resultado que vai chegar, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Bem assim mesmo. Obrigada, boa conversa, cara. Obrigada também. A gente vai ter que conversar de novo. Você vai ter que vir aqui, porque ficou umas coisas aqui. Eu virei sempre que você me convidar. Eu tenho muita admiração por você também. Eu também, pelo seu trabalho. Admiração pelo seu trabalho. Exato. Bom. Uma grande amiga. Dá um beijo aqui. Valeu. Valeu.